no caso. Por quê? Porque é aceitando a ideia do outro que eu vou acrescentar naquele, digamos, um trabalho aqui na casa. É vendo a perspectiva, o olhar, a experiência espiritual, a experiência material de que cada um está trazendo ali na sua bagagem, é que a gente vai conseguir fazer um somatório de ideias, chegar a um denominador comum para que um bom trabalho seja realizado. Quando a gente não consegue aceitar essa diferença do outro, essa ideia oposta nossa, nós estamos sendo egoístas, orgulhosos, esses sentimentos todos que nos tornam cada vez mais inferiores, vamos dizer assim, na nossa evolução espiritual. Por quê? Porque o outro vai trazer alguma coisa de bom na sua colocação. E, às vezes, a minha colocação não é tão satisfatória, não acrescenta tanto. Então, eu tenho que ter, acima de tudo, respeito pela opinião do próximo, né? Então, vemos que o amor é o preceito básico de toda a lei de Cristo. Amor é uma palavra tão pequenininha, né? Mas a gente vê a ver com tantas diferenças. É fundamento principal de toda a doutrina do Cristo. A fala, a expressão, é amor. É o reflexo de Deus. E Deus é o amor. Então, se a fala é o reflexo de Deus, tem um termo agora que a gente fala assim, jogou para o universo, né? É o perigo, né? A gente jogar para o universo aquilo que a gente fala, porque a gente pode atrair. Pode não, a gente vai atrair. Por quê? Porque a força da fala é muito grande. Se ela é o reflexo de Deus, então a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente fala, porque Deus jamais iria emanar uma fala negativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente expressa. Mas não vou dizer para vocês que eu não expresso situações desagradáveis. Claro que eu expresso. Não é verdade? Basta a gente estar com alguma coisa que contraria a gente. Não é? Mas a gente tem que começar a raciocinar que se aquilo que a gente fala joga para o espaço, por que joga para o espaço? Se tem tanto valor assim. Então, se tem valor, de alguma fonte a gente tem que reter isso para nós e emanar, tentar pelo menos emanar e exteriorizar só coisas boas. E o que Jesus vem nos oferecer com esse primeiro mandamento? O reconhecimento dessa paternidade divina, a resignação e a obediência a esse Pai. Porque Ele vem trazer ao mundo um amor diferente do que os judeus conheciam. Então, vamos lá ver como era o amor para os judeus. O amor representava para os judeus o Senhor das guerras, um amor temido, um amor vingativo. E não só no judeu, mas a gente ainda vê em certas religiões, né, que as crianças, eu como trabalhei a minha vida inteira com criança, eu uma vez recebi um desenho de uma criança que representava Deus. Ele dizia que era Jesus, castigando ele no desenho, batendo nele. E eu questionei essa criança, quem era aquela figura, mas deixa que eu já tinha percebido. Aí ele falou, não tia, é Deus, é Jesus. Ele, tadinho, ele não sabia direito se expressar, ele devia ter uns 8 aninhos. Sim, mas o que ele está fazendo aqui com você? A princípio eu pensei que era seu paizinho.
Aí ele falou assim, não, ele está me punindo, ele está... Mentira, essa palavra é muito grande. Ele está me castigando, ele está me batendo. Eu falei, por quê? Porque ele bate. Aí eu fiquei, gente, nunca esqueci disso. Eu falei, gente, como ele está vendo, né? Ele vai crescer vendo Jesus, vendo Deus como essa pessoa agressiva, né? Como esse ser agressivo. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque a gente ainda fala assim, quer ver? Você não vai fazer isso não, Papai do céu vai castigar, hein? Fala ou não fala? Ah, gente, fala. Papai do céu vai castigar, hein? Jesus não gosta disso não, hein? Castiga, hein? Gente, isso é o terror. Isso é o terror. Porque daqui a pouco não vai ver como aquele irmão, Jesus como um irmão dele. Ele não vai ver Deus como um pai para ele. Né? Porque muitos não têm o pai físico que gostariam de ter, né? Que trazem aquele amor. Então se agarram naquele pai Deus, né? Para consolo. A minha filha, quando pequenininha, ela dizia que ela tinha 4 pais. Era meu pai, o avô dela, meu esposo, o pai biológico dela e Deus. Ela já estava na evangelização desde os 5 meses. Então, o que isso de importante a gente traz para a criança? O valor, e a gente tem que ter muito cuidado com essas expressões. Para eles, por exemplo, minha filha acrescentou Deus como o pai dela, mas se eu falasse, ó, esse Deus pai castiga, ela talvez dissesse só que tinha 3. Né? Porque a gente não quer ninguém que castigue. A gente chega, né? O mundo já traz muitas cargas para nós, situações para nós e grandes obstáculos que já é o suficiente para a nossa trajetória, né? E quanto já o amor para Jesus. Ele vem com essa proposta de que é um Deus amoroso, misericordioso, bom, justo, né? Então, completamente diferente do sentimento, da expressão que os judeus têm para ele, né? Para nós, Deus é um educador. Já os judeus tinham que temer para agradar a ira daquele Deus. Então, quando a gente viu esse desenho dessa criança, que não era judia, a gente entendeu tudo. E quando nós fomos estudar, me veio muito nítida essa experiência que eu tive em sala de aula. Agradar a Deus. Então eu tinha que temer, né? Mas o temor para ele não é eu tenho que ter temor a Deus. O temor não é a palavra respeito a Deus. Não, temor é medo. A criança entende como medo. E alguns adultos também, em certas religiões, entendem como medo daquela figura, daquele ser. E que nós temos que descaracterizar isso para que a palavra amor prevaleça em nós, prevaleça nesses pequenos que estão vindo aí, não é? Aqui na evangelização, né, o quanto eles levam desse amor que o Deus traz, que Jesus traz, que o plano espiritual traz. Não precisa nada. Quantas vezes nós contrariamos o plano espiritual em certas colocações, até aquelas orientações que o plano espiritual dá para nós, né? Às vezes a gente contraria, não é possível que o Dr. Herman, vamos citar o nome do espírito, Dr. Herman diga isso, não é possível. Como é que a gente vai fazer isso? Isso não casa, entendeu? Não casa com o meu ver. Aí eu vou contrario, né? Aí ele vai, o que ele faz comigo?
ele muitas das vezes não puxa a minha orelha. Ele entende. E tenta resgatar tudo aquilo que ele orientou para que eu me fortaleça no meu crer e exerça o que ele falou. Então é isso aqui. Não é o medo, é o acreditar. Saber que tem alguém comigo ali o tempo inteiro, me fortalecendo, me amando, para que eu aprenda a saber o que é amor e possa amar aquele outro que é completamente diferente de mim. Nós estamos vendo na mídia muitas situações que causam até um afronto aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos de paz. Quando a gente vê, a gente já está desejando tudo de menos bom para determinada criatura, não é? Aí, eu aprendi, com o plano espiritual, que diante das minhas diferenças, diante dos meus algozes, né? Que a gente tem um aqui, graças a Deus eu não tenho muita, que eu tenha conhecimento, mas tem um aqui, um mais ou menos ali, né? Eu aprendesse a ver aquela criatura como uma criatura doente. Filha, foi o que eu... Se você vê-la como uma criatura doente do espírito, vai ser mais fácil para você. Eu tomei aquilo, gente, como um engatinhar e um levantar e aprender a andar. Um ensinamento muito, extremamente valioso. Porque eu aprendi a olhar para a pessoa e falar, por mais difícil que aquela pessoa tenha me causado na vida, alguma situação, olhado para ela e falado, meu Deus, ela está doente. Como eu também tenho as minhas doenças espirituais, mas ela está doente, eu tenho que entender. Vocês deram para entender? Então, a gente assim consegue amar o outro como a gente gostaria que amasse a gente. Muitas vezes também a gente fala assim, quer ver? Um filho nosso vai sair, vai com Deus, tá, meu amor? Vai com Deus. Aquilo é fácil, sai fácil, não sai? Vai com Deus. Já é automático. Aí, você não dorme. Eu vou contar um segredinho. Eu sempre dormia. Porque eu confiava sempre, quem não dormia era uma outra pessoa da família. Mas eu sempre dormia. Olha, porque primeiro que eu confiava com quem estava meu filho. Pelo menos a primeira, não sei os outros, tá, gente? Se eu vou dormir. Mas a primeira, eu sempre confiava com quem estava. E eu sempre aprendi uma coisa durante a minha bagagem de vida. A notícia difícil chega num piscar de olhos. Então, e nada me derruba, assim, digamos, nada me faz ficar muito tempo lúcida, mesmo que seja difícil. Eu durmo mesmo com facilidade. Mas sabe por que eu durmo? Eu já falei para vocês, estou falando para vocês, um testemunho meu, porque eu já levei esse caso para psicologia. Não, porque, gente, será que eu estou sendo assim, indiferente diante da situação? De ficar cochilando diante de uma situação assim difícil, estar ali cochilando? Não, é porque eu estou entregue àquilo ali, eu estou confiando, eu confio naquele momento. Vai dar tudo certo. Está tudo debaixo do controle de um ser maior. Por isso que eu consigo. Então, porque eu falei, gente, eu estou sendo indiferente. Eu já levei isso para a psicologia. Porque a gente também tem que se estudar. Não é? Eu tenho que me entender para poder entender o outro. Não é chegar em determinado lugar, a criatura está ali com um ente querido,
e a criatura está dormindo e o ente querido ali, do lado. Meu Deus, está dormindo, olha lá. O outro está ali, o ente querido está ali do lado. Não é julgar. Não, ela está crendo que alguém ou está tomando conta daquela situação e consegue se desligar. Isso fica só para aprendizado nosso. Eu não sou psicóloga não, tá? Então eu vou contar para vocês aqui também uma historiazinha, que talvez alguém já tenha até ouvido. Um avião estava passando por um determinado local e sofreu uma turbulência muito intensa, muito grande, séria, muito séria. Tá? Todo mundo no alvoroço terrível, E quem lida com criança e já viu criança desenhando, quando ela foca ali naquele desenho, se ela estiver tranquila, nada vai abalar, ela não vai levantar, ela vai ficar ali naquele desenho, tranquila, muito bem. Então, todo mundo naquele alvoroço, o avião vai cair, descem as máscaras, e aquela confusão, e papapá, não sei o quê. Aí uma pessoa estava perto de uma criança, a criança deram uma coisa, a criança lá desenhando, tranquila. Aí uma senhora chegou, minha filha, pelo amor de Deus, você está aí calma, desenhando, você não está vendo a situação, bota essa máscara. Não, eu não estou nervosa não, tia, não estou nervosa não. Mas como, gente? Põe a máscara, eu ponho a máscara, botou a máscara, mas eu não estou nervosa não, porque quem está pilotando o avião é meu pai. Então, quem está pilotando a vida da gente é Deus. A gente tem que ter esse mesmo crer que essa criança tinha, de ficar tão tranquila e serena, mediante a quem estava pilotando aquele avião, que era o paizinho dela, que ela sabia que aquilo ia passar, serenar, e aquele avião não ia cair. Então, da mesma forma, nós temos que ter esse crer, né, em Deus. E a gente vacila, como a gente vacila ainda, né? Mas nós já estamos escutando, nós já estamos estudando, nós já estamos passando por experiências que a gente tem comprovações que ali estava Deus, não tem como, para que a gente amadureça. Então, o que a gente tira de conclusão dessa historinha? Que amar a Deus deverá ser o tema central das nossas vidas. A gente deve colocar como tema central esse amor. E quem é o próximo para nós? Né? Às vezes a gente pensa que o próximo é aquele com quem a gente está lidando todo dia, né? Conversa, fala. E nem sempre o próximo é esse. O próximo, ele pode estar distante fisicamente, mas a gente está interligado em pensamento. Então, quando fala em amar ao próximo, é amar tanto aquele que está fisicamente longe como fisicamente perto. Mas o importante é que a gente esteja em sintonia de pensamentos para que a gente possa amá-lo, dividi-lo com ele as aflições, dividi-lo com ele as alegrias. Isso é próximo, né? A gente vê proximidade como aquilo perto de nós, no físico, mas não é. Segundo Emmanuel, ele traz um significado para nós. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, ele não precisa estar aqui, né? Colado em mim, não precisa estar aqui. Ele pode estar longe, mas está aqui. Uma outra situação que a gente vai trazer para vocês, que é no atendimento fraterno, eu oriento, ofereço uma luz. Não é assim quem faz atendimento fraterno? A gente tem as pessoas que fazem atendimento fraterno aqui no salão, não é isso? Mas quando nós damos ouvidos
a um assistido, né? A uma colega da casa, a gente está fazendo um atendimento fraterno, né? Então, naquele momento, eu estou oferecendo para aquela criatura tudo de melhor que eu posso ter dentro de mim, para que ela, o quê? Melhore também, né? Então, eu ofereço uma luz, né? Mas eu pergunto, será que eu tenho, como está essa minha luz? No momento, eu quero oferecer essa luz. Eu quero que esse próximo, que esse querido desse atendimento alcance uma descoberta, que seja iluminado, que saia daquele emaranhado. Mas e a minha luz? Como está a minha luz? A diferença que eu tenho que discernir entre o saber e o sentir. Será que eu só estou sabendo e estou falando para ela, para essa pessoa, o que aflige a ela e o que eu trago do saber? Ou eu sinto aquilo que eu estou falando? Porque às vezes eu só falo, mas eu não sinto. Não é? Dizem que tem professores que sabem muito, mas não têm didática. O que é isso? Você não sente na hora, você não consegue transmitir aquele sentimento que a criança acredita naquilo que você está falando. O outro tem que acreditar, e o outro só vai acreditar naquilo que você está falando a partir do momento que você sentir aquilo que você está falando. Se sair daqui, só sair daqui, não vai ser, ele não vai acreditar em tudo que você está falando. Por isso, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Então, a gente tem que saber a verdade. Quando eu sinto, é porque eu estou crendo na verdade. E por isso, o nosso autoconhecimento. A gente tem que se autoconhecer, gente. Olha, eu sou assim mesmo. Eu sou teimosa. Eu, às vezes, não consigo engolir sapo. Não consigo, eu já vou falando. E deveria, assim, me resguardar mais, não é? Então, a gente tem que tomar isso como autoconhecimento. Quando a gente começa a se autoconhecer, primeiro a gente está sendo mais humilde. Porque quando a gente se autoconhece, se reconhece como tal, a gente já está começando a exercer mais a humildade. A gente já não está conseguindo ser tão orgulhoso. Então, esse autoconhecimento é muito importante quando a gente vai se relacionar com o outro também. É de extrema importância para praticar essa lei de amor. Esse exercício é diário, através do exercício da benevolência, da indulgência e do perdão. Essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando pergunta... 886. No subtítulo, Caridade e Amor ao Próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A gente costuma dizer que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. É um exercício que nós temos que praticar muito, né? Então, ele diz ainda, depois, na nota que vem abaixo, que eu não vou ler, que é muito grande, em resumo, que os Espíritos nos dizem que o nosso intelecto está desenvolvido, mas precisamos aprender a amar. É aquela diferença entre saber e sentir. Né? Meu intelecto está legal, eu estou sabendo. Eu estudo, eu leio uns 10 livros, 15, 20, fora. E, a enciclopédia está toda. Lá em casa, digamos, né, não sou eu não, tá, gente? Mas, assim, tem, assim, uma sala, um quarto cheio. Ué,
mas eu não estou sentindo o que eu li. Então basta ler um e sentir, porque eu vou provar que eu retive aquilo que eu li. Eu vou aprender a apreender aquilo que eu li. Eu vou passar a conseguir transmitir essa luz que o outro também precisa saber de mim. Não vou me estender mais. Trazendo uma história de Joana de Ângeles, é uma conversa entre um estudioso do Antigo Testamento chamado Chama. Ele questionou o mestre: você pode me ensinar a Bíblia? Aí o mestre falou: sim, posso. Aí ele falou assim para ele: mas eu quero que você me ensine a estudar a Bíblia e o Evangelho no tempo em que eu consiga ficar de pé, mas num pé só. Aí ele falou assim: não, mas é impossível. Como é que eu vou ensinar a você um Evangelho, uma Bíblia, onde você vai ficar o tempo todo num pé só? Ah, então sua doutrina não me serve. Aí o outro encontrou, aí esse homem encontrou um rabi, Eliel, o nome desse rabi, e pediu a ele a mesma coisa. E o rabi, um homem muito experiente, disse: posso sim. Quando eu falei mestre lá em cima, eu não falei Jesus não, tá, gente? Falei um sábio, tá? Posso sim. E o que eu faço? Tome a sua posição. E o rabi falou, mas aí ele repetiu para o rabi tudo aquilo que ele queria, que ele explicasse quando ele estivesse num pezinho só. Aí ele falou assim: você quer que eu explique todo o Evangelho para você? Todo o sentido da Bíblia para você? Sim. Tá, tome a sua posição. Aí ele falou: ama. Ele estava lá com o pezinho dele puxado, em pé. Não, mas e o resto? E o resto? Ama. Aí ele falou: continue explicando, eu não tenho mais o que explicar. Ama, porque o restante da Bíblia é para explicar como se ama. Então, todo o sentido de um evangelho, todo o sentido de um livro espírita, o que for, todo o sentido que traz para nós o nosso crescimento, o nosso sentido de existir nesse planeta, nesse universo, é o amor. Se a gente entender o que é amar, a gente entende todo o Evangelho. Todo o Evangelho. É por isso, vocês observem, todos os capítulos não deixam de falar de amar. Todos dão ênfase ao amor. Porque se a gente não amar, a gente não entende. A gente não consegue entender o porquê. Muitas das vezes, mediante essa situação toda do mundo, a gente se questiona assim: como pode a gente passar por certas coisas e ver, a gente aprender, a gente ver que é importante amar, o outro ter toda uma bagagem e ainda praticar tanta situação difícil, ver tantas coisas difíceis no mundo. Aí a gente fala, as pessoas desconheceram o sentido de amar. As pessoas não desconheceram o sentido de amar. Está faltando
uma base sólida. E é muito importante. Existe uma geração aí que foi assim meio confusa nessas avaliações, nesses julgamentos, nessas explicações quanto ao sentido de amar ao próximo. Por isso que é de extrema importância hoje, agora, falando para a evangelização, falando para os jovens, o que é a importância do amor, a importância de respeitar aquele coleguinha, a importância de não praticar bullying, a importância de respeitar. Hoje nós estávamos vendo um professor de escola de educação infantil, ele fez uma música a respeito do cabelo das crianças. Quem assistiu, né? Um professor negro, ele fez uma música porque ele sente que o negro, ele de uma determinada, vamos dizer, o preto de um modo geral, tem o cabelo bem assim, o outro tem o cabelo mais liso, o outro tem o cabelo mais crespo, o outro tem... E nisso, um é louro, o outro é o cabelo preto. Ele fez e construiu e pedia, a música pede, que cada um se olhe no espelho e respeite, não só a si, como ao outro, e veja a lindeza que é aquela criatura que está se vendo no espelho. Ele construiu uma música com isso. Era bom até que essa música viesse à tona, né? Fosse gravada para a gente poder trabalhar, não só com as crianças, mas com os jovens. A gente acrescentava de uma outra forma, palavras mais complexas para os jovens, para os adultos, né? Passou no Jornal Hoje, acho que foi o Jornal Hoje, não foi, Monique? Você viu? Foi no Jornal Hoje, né? Uma coisa assim, não Jornal Hoje não, sei lá, aquele primeiro, RJ2, uma coisa assim. Quem puder puxar, vocês vão ver, porque é aprendizado para nós, tá? É de extrema importância aquela música para as nossas crianças. Foi para mim um aprendizado. Então, e um outro aprendizado que a gente vai trazer na tarde de hoje é sobre dois homens que estavam acamados, estavam no hospital, e esse livro aqui, História do Dia a Dia, eu gosto muito desse livro. Ele é um xerox, tá, gente? Ele é bonitinho, é que ele está aberto, tá? Ele vem se baseando na passagem do Evangelho. Então, ele tem a passagem do Evangelho, algumas passagens, tá? E dali traz uma história que se encaixa. E o título dessa história é Sorte. Cada um interprete a palavra sorte como queira, de acordo com o que a gente vai falar. Muito bem. Dois homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado numa cama, próximo à janela, e, porque ele tinha um problema pulmonar, toda vez ele tinha que chegar para frente, e inclusive o ar da janela facilitava aquilo para ele. Então, toda vez ele tinha que chegar para frente, fazer a aplicação, aquela coisa toda, aquele tratamento que o pulmão exige. O outro homem, que dividia o local com ele, já não, ficava de bruço, porque ele precisava assim ficar para o tratamento dele. Tá bom. Então, o da janela, o que ele fazia? Toda tarde, ele passava o tempo descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que ele podia ver da janela. O homem da outra cama começou a esperar por esse momento em que seu mundo era ampliado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem lindo. Patos, cisnes,
brincavam na água, crianças estavam por ali também brincando, os jovens também sentavam para estudar, outros para conversarem. Ali ele ia narrando. Era lindo, cheio de flores. E tinham grandes e velhas árvores. Bem, tudo isso o colega da janela, o paciente da janela, narrava para aquele que não podia estar na janela, nem estar levantadinho. Quando o homem, perto da janela, fazia suas descrições, ele o fazia de modo delicado, com detalhes, etc. Numa tarde quente, o homem de perto da janela descreveu que havia um desfile na rua. Estava tendo um desfile. Mas, embora ele não pudesse escutar a música, ele podia ver e descrever tudo. Então, ele dizia para o companheiro que o som não estava chegando até eles, mas que estava acontecendo um desfile lá fora, lindo, maravilhoso, e botava os detalhes todos do desfile. Dias e semanas, gente, foram passando com essa narrativa dele. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos dois homens, mas achou um deles já desencarnado. O homem que ficava perto da janela justamente desencarnou naquela noite. Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para ver a situação. Aí, o companheiro dele, que estava com ele, pediu para a enfermeira, então, colocar ele na janela, já para ele poder, de alguma forma, poder ver aquilo tudo de lindo que o outro via e narrava para ele, porque ele agora, naquele momento, estava só, Então, o que ele fez? Ele pegou de bruço, botou os dois braços, cotovelos na cama, assim, e olhou pela janela. Quando ele se esticou todinho, que ele olhou assim pela janela, nada mais, nada menos, tinha na frente dele um muro. A janela dava para um muro, pintado de branco. Aí, ele chamou a enfermeira. Aí ele falou para a enfermeira, por favor, cadê aquilo tudo que o meu amigo falava? Eu daqui não estou conseguindo ver nada, a não ser um muro branco. Aí ela falou assim, não, mas ele não via, ele era cego. Ele fazia aquilo para alegrar ao Senhor e a ele próprio. Então, gente, moral da história. Há uma enorme alegria em fazer outras pessoas felizes, independentemente de nossa situação atual. Isto é, ele era cego, estava em estado terminal, mas ele não se cansava de alegrar aquele companheiro que estava dividindo aquele quarto, aquela enfermaria com ele. Dividir problemas e pesares é ter metade de uma aflição, mas felicidade, quando compartilhada, é ter o dobro de felicidade. É a moral da história da tarde de hoje. Então, cada um veja a sorte, essa palavra sorte, como queira, porque às vezes a gente fala, não, sorte não existe. Mas a gente veja o que é sorte numa situação dessa. Sorte de quem? De qual deles? E no livro Palavras de Vida Eterna, gente, a capa, ganhou espaço. Eu gostaria que vocês vissem, porque eu não vou ser indisciplinada de passar do horário. Na página... pode deixar. 149, o primeiro passo, tá? O primeiro passo. Vocês todos podem depois em casa ler. Mas eu quero trazer a conclusão desse texto. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o, assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas, na prática do estatuto sublime, é forçoso
sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. E agora, para encerrar, realmente, eu vou fazer uma colocação, uma pergunta, e darei a resposta. Qual a diferença entre eu gosto de você e eu amo você? Quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem entende isso aqui, gente, entende a vida. Por quê? Quando eu gosto, eu quero aquele perto de mim. Eu quero aquilo para mim. Aquela questão da posse, né? Quando eu amo, eu liberto. Né? Até no momento de desencarne é uma coisa assim. Quando eu amo, eu liberto. Quando eu amo, eu liberto um filho para viajar, para ele crescer. Eu liberto um filho para trabalhar longe, né? Eu liberto. Então, quando eu rego a minha flor, eu quero que ela permaneça sempre viva. Então, eu estou amando ela. Então, eu quero o melhor para ela. E quando eu arranco, eu quero ela perto de mim, vou botar naquele vaso para agradar ao meu visual, à minha casa, deixá-la linda. Mas eu estou matando ela. Então, que a gente não mate esse amor que às vezes a gente acha impossível sentir, né? Que a gente se agarre a Deus e peça a Ele misericórdia, que Ele faça nascer dentro de nós e cultivar dentro de nós e semear dentro de nós e colocar todo dia o adubo do amor nos nossos corações. Boa tarde. Vamos à leitura do nosso livro Fonte Viva, lição 24. Pelas obras. E que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede um impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez, dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior.
Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Nos preparar para o momento do passe. Naturalmente, nos aproximamos daqueles que compartilham os mesmos pensamentos e interesses que nós. Mas não devemos esquecer que estamos no mundo para aprendermos uns com os outros. Nosso modo de pensar não deve ser imposto como se fosse o único, o correto, e o do outro como se fosse errado. Muitas vezes estamos convencidos de que aquilo que pensamos é o melhor e acabamos não dando oportunidade de ouvir um novo ponto de vista, uma opinião que nos faça repensar e até mesmo mudar. O fato de sermos diferentes não impede nossa convivência pacífica e altamente produtiva. Somos seres únicos, mas necessitamos uns dos outros para aprendermos, mudarmos os padrões, transformarmos conceitos e ampliar a nossa visão sobre a vida. Como Emmanuel nos diz, precisamos sair da concha do nosso egoísmo para podermos estender nossa amizade e respeito àqueles que não fazem parte do nosso círculo de queridos do coração. Precisamos enxergar além da casca. Precisamos alcançar o interior. Interior esse que nos desperta, nos faz sair da nossa zona de conforto, nos torna mais tolerantes, nos torna reflexivos e faz com que a gente alcance outros patamares, que a gente desenvolva a nossa inteligência. Não importa se o outro pensa igual ou diferente. É necessário que todos pensem e ajam de acordo com o bem-estar comum. O que importa é que estejamos imbuídos de fazer o bem pelo bem, sem se preocupar se pensamos ou se agimos de maneira igual ou diferente, mas que todos trabalhem para o bem comum. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui esteve entre nós, nos ensinando como deveríamos nos conduzir na vida. Ele poderia ter mandado emissários em seu lugar, mas ele preferiu ele mesmo vir ao nosso encontro, vivenciando tudo aquilo que nós necessitamos.
Sim, meus irmãos. Ele, o mensageiro divino, o mestre por excelência, nos trouxe lições sublimes que ainda não realizamos, mas ele aguarda. Aguarda que nos movimentemos, que vamos em socorro do outro, que amemos sim, nos amemos como irmãos que somos, fazendo ao outro aquilo que desejamos para nós. Mas, invigilantes e vacilantes que somos, muitas vezes buscamos caminhos tortuosos, mas Ele jamais se aparta de nós. E Ele nos aguarda para que revejamos os nossos pensamentos e atos e busquemos novamente as suas lições sublimes. De amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. E nos ensinou a lição mais sublime, de perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias. E do perdão todos nós somos necessitados. Então olhemos os nossos irmãos com empatia, com benevolência e com indulgência. E façamos ao outro aquilo que desejamos para nós. São tão simples, mas de suma importância para a nossa melhoria. Reflitamos sobre tudo que nos foi colocado na tarde de hoje e comecemos hoje mesmo a modificar as atitudes que ainda trazemos de velhos hábitos do passado, para que possamos desenvolver em nós o bem maior, que é o bem de todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de nosso Pai Celestial, esteja presente em cada coração e em cada lar daqueles que aqui estão. Que assim seja, graças a Deus. Querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, e aqui nos encontramos reunidos nessa casa querida, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos ensina. Essa oportunidade de estarmos em contato com os ensinamentos, com os teus ensinamentos, e refletirmos para trazê-los para a nossa vida cotidiana. E ao final dessa reunião pública, te agradecemos por mais esta oportunidade. Te rogamos por aqueles que não puderam comparecer e te pedimos, Senhor, que possamos levar conosco essa paz, essa tranquilidade, não só para nossos lares, mas para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E assim, Mestre querido, pedimos também a espiritualidade, a direção da Casa do Caminho, para encerrarmos a reunião pública da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.